Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, todas as cidades da nossa Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado e estarei com você até às 22 horas na sua rede Shalom de rádios, aqui na sua Shalom FM e também no YouTube da RCC Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC de toda a Arquidiocese. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Vicente de Paulo, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar nessa noite. E você pode participar com a gente, deixando o seu comentário aqui na nossa transmissão do YouTube ou também entrando lá no nosso Instagram, deixando no direct a tua mensagem. Pode ser o teu testemunho, pode ser um evento que está acontecendo no teu grupo, pode ser simplesmente o teu comentário, a tua sugestão, a tua partilha. Pode. Entra lá, fala com a gente que o Ministério de Comunicação está a postos para responder também tudo aquilo que você mandar pra gente e a sua participação, de repente a gente traz aqui pro nosso programa Renovação em Movimento. Gente, no programa de hoje nós teremos a presença muito especial dos irmãos do grupo de oração Cristo Rei. Vai ser uma bênção porque Cristo é Rei do Universo e a gente vai celebrar aqui com os nossos irmãos a alegria de viver esse reinado, né? Porque Cristo precisa ser o Rei da nossa vida, né? Porque em nenhum outro há salvação. Então é justamente no Rei que está a salvação. Teremos aqui o nosso querido irmão Raimundo Lourenço para a nossa pregação. Seja bem-vindo. Obrigado, Éder. Boa noite a todos. Paz e bem, que Deus abençoe a todos, né? E vamos fazer um momento lindo, fazer um momento de oração, um momento de pregação. Vamos hoje declarar que Jesus, ele é Rei, que ele é Senhor e que estamos aqui, né? Para anunciar a palavra, levar a palavra, proclamar, dizer a todos, gritar bem alto que Jesus Cristo vive e que Jesus Cristo reina no meio de nós. Muito bem. E quem é o Lourenço? Só pra gente saber. Lourenço Filho, casado, né? Pai de 2 filhos, o Lucas e a Cacauzinha, Ana Luísa, Merivânia, minha esposa. Graças a Deus, já dia 19 agora, a gente faz 31 anos de casados, né? Graças a Deus, glória a Deus. E nesse ministério de pregação já há um bom tempo, né? Já desde quando eu comecei, dentro do grupo de oração Cristo Rei, realmente em 1900 eu não me lembro. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz o 2º seminário, 89, 90, 91, meados disso aí, mais ou menos. Já há um bom tempo dentro do grupo de oração, dentro da renovação, entre idas e vindas, mas sempre dentro da renovação, dentro desse movimento maravilhoso. Muito bem, muito bem, muito bem. E teremos também a participação do nosso querido irmão Paulo Jorge, que representa hoje aqui o nosso Conselho Arquidiocesano com o editorial. Quem é Paulo Jorge? Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo Jorge, faço parte do grupo de oração São Miguel Arcanjo. O Senhor me colocou à frente da região Nossa Senhora da Assunção e eu estou aqui para poder partilhar, né, com os nossos irmãos aí essa experiência com o Senhor. E conte aí rapidinho, porque a gente tem tempo corrido, como é que foi isso então, de receber esse chamado de Deus para estar à frente de uma região e de graça também estar ali dentro do Conselho Arquidiocesano?
Bom, eu estava recentemente coordenando o grupo de oração, né? Estava com mais ou menos um ano, ia fazer já 2 anos, estava coordenando o grupo de oração e não esperava. Eu já tinha outros planos, era trabalhar mais a questão da formação dentro do grupo de oração. Aí quando foi o nosso último encontro, aí os meus queridos irmãos, eu acredito que movidos pelo Espírito Santo, acabaram que voltando lá e o Senhor escolheu, né? Então vamos ver o que é que Deus tem preparado pra gente durante esse biênio. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas, mesmo que a gente já esteja conversando aqui, para começar o nosso programa, a gente precisa de algo muito mais especial do que conversar. A gente precisa pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que venha direcionar os nossos passos. Eu convido você de casa a pensar naquilo que você viveu durante essa semana e nós aqui vamos também pedir ao Espírito Santo que direcione a palavra que o Senhor tem através do Lourenço para nosso coração nessa noite, pedindo que Ele direcione. A gente que está ainda em clima de ênfase, eu estou aqui impactado ainda com muita coisa que a gente pôde experimentar. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso também. Então eu convido você, abra o teu coração neste momento e pede ao Espírito Santo que venha tanto acalmar o teu coração diante de tudo que você viveu essa semana. Talvez você tenha se chateado no trabalho, na faculdade, ou enfim, talvez está voltando para a escola naquele clima lá de muita coisa vai acontecer, se preparando para o vestibular. O que você estiver vivendo nesse momento, pede ao Espírito Santo que acalme o teu coração, que conduza o teu coração para os acertos, para encontrar-se com o caminho da evolução, o teu caminho que vai te levar ao encontro com Deus. Então, pede ao Senhor que neste momento te acalme e que esse Espírito Santo venha iluminar os teus passos. Peçamos juntos a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus.
Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. É tempo de seguir ao Senhor. E hoje, para acolher a cada um de vocês, você que está acompanhando pela nossa Rádio Shalom, você que está acompanhando pelo YouTube, em nome do Conselho Arquidiocesano, está aqui o meu querido irmão Paulo Jorge, que vai trazer para nós o editorial. Amados irmãos e irmãs, graça, misericórdia e paz. Meu nome é Paulo Jorge, faço parte do grupo de oração São Miguel Arcanjo e em nome da Renovação Carismática Católica, do Conselho da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Fortaleza, eu venho acolher a todos nesse momento de grande graça, de encontro com os irmãos do Cristo Rei, com o nosso irmão Éder, e abramos o nosso coração para que o Senhor possa adentrar e realizar em nós a sua obra. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Essa passagem está narrada no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e logo mais será proclamada e meditada aqui do grupo de oração. O que significa deixar as redes? Foi o que fizeram Pedro, André e Tiago ao ouvir o chamado de Jesus para segui-lo. Chamado que Jesus também faz a cada um de nós. O que é que eu e você, o que nós precisamos deixar para trás para seguir Jesus? Será que tem alguma coisa que precisamos deixar? Alguma coisa que precisamos renunciar? Dar menor importância no nosso dia a dia para melhor nos dedicar ao serviço do reino de Deus? Essa passagem do Evangelho combina muito bem com a festa que a igreja celebra nesse dia 25 de janeiro, a conversão de Paulo. Antes, Saulo, perseguidor dos cristãos, e depois de ter uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência, um encontro com Jesus, se torna Paulo. Também conversaremos mais sobre isso aqui no programa Renovação em Movimento, na meditação sobre a vida dos santos. Mas eu já quero instigar você a refletir a partir da conversão de Paulo, de São Paulo. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você já ouviu o seu chamado? Você ainda não se decidiu? Ainda não abraçou a fé com convicção, deixando-se transformar pela graça de Deus? O que você está esperando? Está esperando um baque forte, como o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco? Talvez você esteja como ele, com a visão ainda turva, fechada por escamas, que não lhe permitem ver o quanto Deus já está agindo em você, o quanto Deus quer muito mais fazer também através de você. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, este programa de hoje, ele quer nos fazer refletir sobre a nossa conversão, sobre a nossa mudança de vida, que não pode ser fechada ou simplesmente da boca para fora, mas precisa ser uma conversão sincera, uma resposta que vem de dentro do coração, que vem do interior e que se faz concreta com uma nova mentalidade traduzida em palavras e ações. Deus tem para mim, para cada um de nós, até mesmo nós que estamos aqui no estúdio, para você que está aí, que está nos ouvindo nesse momento, Deus tem um projeto de prosperidade, uma alta meta, um chamado à santidade, um chamado a amá-lo acima de todas as coisas. O chamado que Jesus fez aos discípulos, Pedro, André e Tiago, e fez também a Paulo, como já havia dito, de perseguidor dos cristãos, ele se torna discípulo, depois se torna apóstolo de Jesus, e esse mesmo chamado Jesus também faz a cada um de nós. O Senhor está nos falando essa noite: vem, meu filho, vem, minha filha, e segue-me. Deixa tuas redes, deixa essa resistência à fé e aceita ser discípulo do único Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Aquele de quem nos fala as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. E é fácil? Não.
mas é possível. Não é fácil, mas é possível, porque Deus deseja nos salvar. Esse é o plano de Deus, é o plano dele para todos os seus filhos. Deus tem um plano para cada um de nós. E a salvação está em crer e proclamar com a vida que Jesus é o Senhor. E viver e amar como ele viveu e amou. E isso fará de cada um de nós pescadores de almas para ele, para o Cristo. Com a graça do Espírito Santo e o nosso testemunho, muitas almas também alcançarão essa salvação, que é gratuita, que é para todos nós. Como nos diz a carta desse mês aos carismáticos, Deus está contando conosco para que o Brasil e o mundo percebam que em nenhum outro há salvação. Por isso, não podemos parar. Para que, vivendo como salvos, possamos ser instrumentos de salvação a cada pessoa. É preciso levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. Irmãos e irmãs, no mês de janeiro a igreja nos convida à devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Nós podemos, a todo momento, orar com o nome preciosíssimo de Jesus, em todos os momentos, para todas as decisões. Diga no seu coração: Jesus, meu Jesus, Jesus, meu Senhor, nome santo que está acima de todo nome. Meu irmão, minha irmã, experimente essa graça com o nome de Jesus e verá grandes graças acontecendo na sua caminhada, na sua vida, na vida do seu grupo de oração, na vida da sua família. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Abençoados sejam todos os grupos de oração da Arquidiocese de Fortaleza. Abençoada seja a renovação carismática no nome santo de Jesus. Permaneçam conosco. O programa Renovação em Movimento está apenas começando. Graça e paz. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos juntos os nossos carismas. E todos os domingos você é convidado a viver essa experiência do grupo de oração aqui conosco, através da sua rede Shalom de rádios, da Shalom FM, do YouTube também. Então abrace esse grupo de oração que está aqui com a gente hoje para você viver a graça, viver a experiência do grupo de oração neste teu domingão. Não sei onde é que você está, se você está no trabalho, se você está no carro, se você está em casa, já descansando, já foi para a missa hoje, né? Se não, abra o coração para essa palavra que o Senhor tem para você, porque com certeza o Senhor te escolheu para colocar aí na nossa sintonia hoje e com certeza tem muito a realizar na tua vida. Manda também para outras pessoas, manda para outros irmãos que precisam também desta palavra. Lembrando você que daqui a pouco também tem programa Celebrando Pentecostes da RCC Brasil lá na TV Canção Nova. E por falar em grupo de oração, nada melhor do que a gente começar louvando ao nosso Deus, né? E antes de louvar, eu queria saber quem é que está aqui para cantar, para louvar ao nosso Deus através do grupo de oração Cristo Rei. Boa noite a todos, bom domingo, né, a todos. Me chamo Wellington Rodrigues, faço parte do grupo de oração Cristo Rei há um bom tempo também, igual ao nosso amigo Lourenço, desde 2005, eu acho que é abril de 2005, eu acho na Semana Santa, né, o Senhor, através de irmãos, me chamaram no caso pessoal, e louvado seja Deus, estamos caminhando, como diz o Lourenço, entre idas e vindas, né? Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Então me chamo Wellington, mais uma vez, sou casado, vou completar 15 anos de casado, né? Com a minha amada esposa Jéssica. Um beijo, amor, você tá aí, com certeza você tá vendo aí. Tenho 2 filhas, a Cecília e a Sara, né? E é isso, estamos aqui para louvar ao Senhor. Espero que você também que está aí vendo, né, esteja aberto ao Espírito Santo, para que esse louvor flua, né, e gere frutos. Muito bem. E junto com o Wellington, eu tenho
A Juliana, boa noite, meus irmãos, paz e bem para vocês. Me chamo Juliana, faço parte do grupo de oração Cristo Rei e estou aqui, né, do lado desses meus irmãos, no programa Renovação em Movimento. Muito bem, muito bem. E aí, podemos louvar a nosso Deus? Vamos louvar, povo de Deus. É o seguinte, nesse momento agora você afasta os móveis, ou com certeza você não assista esse programa sozinho, não receba essa bênção sozinho. Pega o esposo, a esposa, os filhos e vamos louvar ao Senhor, desejando a paz esse irmão que está do seu lado. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus, deixar com o amor de Deus se torne em nossa vida. Aleluia, é tão bom estar aqui juntos, diga, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz é assim, exaltar o Deus de amor. Vamos amar, é tempo de amar, vamos amar na paz do meu Senhor Jesus, deixar com amor de Deus se torne em nossa vida. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz é assim, exaltar o Deus de amor. E desejando a paz desse irmão, você vai dizer assim com muita força que o Senhor é rei da nossa vida. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está onde, meu amado? O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu. Está onde, amado? Está no mar, na extensão do infinito. E quando você vacilar, meu irmão, diga: quando eu vacilar, eu não temerei. Isso. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E quando eu vacilar, eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem a conhece. Diga: eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E nesse momento, meu irmão, diga assim no seu coração, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, neste ano, neste mês, hoje, essa noite, Senhor Jesus, eu digo que eu sou teu. Diga, você que está em casa, diga: Senhor, eu sou propriedade tua, Senhor. A minha vida é tua, a minha família é tua, Senhor. Porque a cada dia, Senhor Jesus, eu quero ser mais de Deus, mais teu a cada momento. Então você vai cantar assim, meu irmão: uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la, a condição pra você receber é a busca da santidade. Canta isso, meu irmão, na sua casa. Uma vida de graça, uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la, a condição pra você recebê-la é a busca
busca da santidade. Diga, meu irmão, lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Rompe, meu amado irmão, romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver. E lentamente você vai dizer: eu quero ser de. Canta na sua casa. Canta na sua casa. Eu quero viver esse amor, Senhor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. E nesse momento, meu irmão, com as mãos no seu coração, eu peço ao Senhor nesse momento que o Espírito Santo lhe alcance, que possamos ter a decisão de dizer: Senhor, eu quero ser teu, não pela metade, mas por inteiro. Você que está em casa, meu irmão, diga: Senhor Jesus, eu quero ser mais teu, eu quero ser propriedade tua, Jesus. E desde já, todos aqui no estúdio sejam repletos do teu Espírito Santo. E nesse momento, você aí de casa erga a sua mão, e nós aqui também ergueremos as nossas mãos para entregar a vida desse irmão Lourenço, que hoje vai falar de Deus para nós. Senhor Jesus, que ele possa vir a falar, seja para a nossa edificação, para a nossa caminhada, para a nossa santidade, Senhor Jesus. E rezando esta Ave Maria, possamos entregar a vida dele, todo o seu chamado, toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, quero te convidar neste momento. Bota a mão no teu coração e diz assim comigo: Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde pela poderosa intercessão. Vinde pela poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria. do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa. vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, hoje, que você possa ir pegando a sua Bíblia, vamos refletir Mateus, capítulo 4, do 12 até o versículo 23. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Que a gente possa começar a nossa reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis o que diz o Senhor. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon, de Naftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas e resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam nas trevas, na região sombria da morte. Desde então Jesus começou a pregar: Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, eles deixaram imediatamente tudo e o seguiram. Mas para que a gente possa entrar nesse abandonaram imediatamente tudo e o seguiram, a gente tem que ver algumas coisas antes. A primeira, a região aonde Jesus Cristo, ele começou o seu ministério, a sua pregação, na região da Galileia, né? Era chamada a Galileia dos gentios, terra dos gentios, porque foi uma das primeiras regiões a serem invadidas, né, por assírios. Foram uma das primeiras, as primeiras regiões. Naftali, Zabulon, Assé. E lá era uma mistura muito grande. Existiam os gentios e existiam os judeus, né? E Jesus Cristo, ele escolhe justamente lá. Ele não foi para palácios, ele não foi para grandes templos, não. Ele foi justamente para onde necessitava, né? Ele foi justamente para o meio dos pecadores anunciar que, o que foi que ele dizia? Fazei penitência, convertei-vos, né? Pois o reino de Deus está próximo. Quer dizer, uma grande luz, essa luz, Jesus, ele, o reino de Deus, já se fazia presente no meio deles. E lá ele vai o quê? De encontro ao longo do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos. Gente, olha só, Deus, ele dá o primeiro passo. Jesus Cristo, ele vê os 2 irmãos, ele dá o primeiro passo. Na nossa vida é assim. Deus, ele sempre dá o primeiro passo, ele vem em nossa direção, em nossas fraquezas, né? E ele vê o quê? 2 irmãos, 2 pescadores, pessoas simples, pessoas humildes. Ele não vai em busca de sábios, de doutores, não. Ele vai e chama pessoas simples. E essas 2 pessoas simples, eles estavam fazendo o quê? Pescando, né? E quando Jesus diz assim, vem, segue-me, o que foi que eles fizeram? Imediatamente abandonaram tudo e o seguiram. Eles abandonaram o quê? Eles abandonaram seu sustento. Olha só a situação. Eles abandonaram as redes, eles abandonaram seu trabalho, eles abandonaram seu sustento, eles abandonaram sonhos de futuro, eles abandonaram até, posso dizer, família. Por quê? Pedro, ele era casado. Tudo para quê? Seguir Jesus Cristo. E os outros 2 que ele encontra mais na frente? Tiago e o seu irmão João. Jesus vem, chama e eles seguem. Imediatamente eles seguem. Já Tiago e João, o que eles abandonam? O pai deles era dono do barco. Eles eram pobres? Não, eles tinham uma certa condição. Vamos dizer que ele era um pequeno empresário, né? Eles abandonam este conforto. Eles abandonam família, papai, mamãe, né? Eles abandonam um futuro, um conforto familiar. Tudo isso para seguir Jesus. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Jesus, hoje, ele te chama. Bota a mão no teu coração e pensa, Senhor, o que mais eu tenho apego? O que mais me leva de encontro comigo mesmo, com o mundo e com a minha concupiscência? O que mais me atrapalha nesse seguir? Muitas vezes, o que nos atrapalha? Posso dizer que pode ser amigos,
trabalho, farra, que muitas coisas nos atrapalham. Meus irmãos, e que possamos hoje dizer sim a este Jesus. Você dando sim, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Dizendo como Maria, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. O que é que nós vamos ver? Lá no final a palavra de Deus diz assim, eles abandonaram a barca e o seguiram. Eles viram grandes milagres, grandes coisas acontecer. Que possamos abrir o nosso coração para esse Jesus, porque hoje tu és chamado para segui-lo. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Quero te convidar neste momento a abrir o teu coração. Se você conhece essa música, faz dessa música a tua oração, o teu sim para Jesus. Vem, que a tempestade já não pode se abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força te darei, força te darei. Meu irmão, minha irmã, Simão, o seu irmão André, Tiago e João, Pedro, Francisco, Maria, Joana, Antônia, hoje é você, meu irmão. Somos nós. Jesus, ele nos chama, ele olha para cada um de nós e chama pelo nome. Que você possa abrir o seu coração. Que você possa dizer como Maria, eis-me aqui, Senhor, faz em mim, segundo a tua palavra. Apenas abre o teu coração e deixa esse Jesus reinar na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e sempre mesmo, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô, porque tem muita gente acompanhando o nosso programa e a nossa alegria é ter você aqui conosco, junto do programa Renovação em Movimento. Não faria sentido a gente fazer um grupo de oração só pra gente, né? A gente já tem um grupo de oração, né? Cada um aqui já faz parte do seu grupo de oração. A gente está querendo viver essa realidade com você.
muito obrigado pela sua participação. E a gente já quer mandar esse alô especial para você que nos acompanha através da nossa rede Shalom de rádios, na rádio Shalom FM 103.5 e 91.7, também pelos aplicativos, Rádiosnet, tudorádio.com. Então, muita gente acompanhando através da internet em vários lugares do Brasil, né? Semana passada no programa aqui foi revelado aqui um casal que mandou mensagem da Noruega acompanhando o nosso programa. Então, muitos lugares, em qualquer lugar, é só você acessar, né? Se você conhece um brasileiro que está fora, que fazia parte do seu grupo de oração, manda para ele, né? Porque de repente ele pode ali ter um alimento todos os domingos também, né? Ela disse que na Noruega não tinha grupo de oração, né? Então faz falta e de repente ela tá vivendo aquele grupo de oração todos os domingos. Que grande bênção, que grande graça, né? Então manda aí, pega aí o compartilhazinho e manda para qualquer pessoa no Zap, no Instagram, seja onde for, para que essas pessoas também recebam esta mesma bênção, esta mesma graça. Inclusive, abraçando você que está acompanhando aí no YouTube, nos vendo aqui, vendo essas pessoas lindas que estão aqui na mesa, né? Muito obrigado por você acompanhar o nosso programa no YouTube, mas eu digo para você, hein? Siga aí, se inscreva no nosso canal, acesse aí, clique no sininho para que você todos os domingos receba a notificação. Entrou no ar, você já recebe a notificação que o nosso programa começou e você também pode mandar para os seus irmãos. E também pode participar do chat. Às vezes vem alguém no chat, estou precisando de oração. Então você ali participa com essa pessoa, né? Faz uma oração por ela também. Isso é tão importante, esse momento de interação, né? Porque nós somos carismáticos. Carismático gosta de estar junto, né não? Com certeza. Não, Wellington? Desde o tempo do Pentecostes, né? Desde o tempo do cenáculo, nós estamos ali como igreja, como família carismática, né? Então é maravilhoso e eu espero, assim, que, logo dizendo, né, também sou comunicador, então você que está assistindo aí, meu irmão, comenta, compartilha, porque tudo que é bom é a gente compartilha, né? Então compartilhe também essa graça que é o programa Renovação em Movimento. É isso, Paulo. Essa questão da vivência fraterna é importante para os grupos? Uma das características dos frutos do Espírito Santo é o desejo de viver a vida fraterna com os irmãos e a oportunidade que nós temos de viver essa vida fraterna no grupo de oração. É o abraçar, o acolher, o sorrir, o louvar, né? Quando o Ministério de Música começa, junta aí com o seu irmão que tá do lado, né? Aí o pessoal, os tímidos já ficam meio assim, né? Os outros já vão acolhendo. Isso é legal, porque daqui a pouco quem tá calado ali começa a sorrir, começa a se abrir, né? E Deus vai começando a fazer a obra, de repente, a partir daí, né? Então, que legal que você pode fazer isso no chat. Você pode fazer isso lá nos comentários do nosso Instagram. Não é pra ter só comentário ruim, não é pra ter só hater, né? Você que é comunicador, né? Carismático não é pra estar sendo hater. Carismático é pra estar acolhendo os irmãos, né? Com certeza, porque assim, como a gente fala que tudo que é bom a gente compartilha, se essa experiência que você tem no grupo de oração, com os irmãos, um momento fraterno de abraçar, porque, como disse o nosso querido irmão Jorge, às vezes é só o domingo, no nosso caso é o domingo, né? É só aquele momento ali que a gente tem para ver o irmão, pela correria do dia a dia, mas aquele momento o Senhor separou para que você tenha esse momento fraterno com os irmãos. Isso é imprescindível. Muito, muito, muito bem. Então, mandando também alô para muita gente que participa do nosso Instagram, nos nossos posts, né? Gente que manda seus testemunhos, muito obrigado. Continuem mandando, mas como eu tô falando demais, eu já vou aqui acolher os nossos convidados de hoje, saber se tem alô. Tem alô para mandar, Lourenço? Tem sim. Rapaz, um alô mais do que especial. Gente, é o seguinte, quero mandar um abraço, um super abraço pro meu irmão Fábio, que ele é da comunidade Shalom, a família dele. Que Deus abençoe meu irmão Fábio, né? Meu pai e minha mãe. Todo o grupo de oração Cristo Rei. Deus abençoe meu grande grupo, meu amado grupo de oração Cristo Rei. E celebrando os meus 31 anos de casado, minha esposa. Eita, fez o coração. Tamo junto. Fez a filho, até o bom demais. Aí, tamo junto. direito à declaração. Que Deus abençoe minha esposa, que Deus ilumine sempre a minha esposa, né? Que Deus dê muita santidade a ela pra ela me aturar durante muitos e muitos mais anos aí à frente. Meus filhos, o Lucas e minha filha, a Cacauzinha, Ana Luísa. Que Deus abençoe. Muito bem, muito bem. E aí, Paulo, tem alô para mandar?
Tem. Como eu estava comentando, né? Hoje é o 13º dia que estou como conselheiro da região. Eu queria aproveitar. Não vou mandar para todo mundo não, sabe? Mas tem 22 grupos de oração na região. E eu não vou falar os nomes por causa do tempo também, mas aproveitar e mandar um abraço para todo mundo. E acabei de mandar até aqui um vídeo lá no grupo da região, já para o pessoal ficar ligado aqui com a gente. E aproveitar para mandar um abraço para o nosso vigário da região, que tem nos acolhido muito, o Padre Ederlane, que é pároco lá do Genibaú, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E para todos os sacerdotes das nossas 15 paróquias que fazem parte da região. Muito bem, muito bem. E do lado de cá, o Ministério de Música, tem alô para mandar? Tem. Não só o Ministério de Música, o Ministério de Comunicação também, né? Louvado seja Deus. Aonde o Senhor mandar, a gente está indo, né? A gente tem que ser obediente ao Senhor. Mas vamos lá. Temos muitos também alôs. Eu até fiz a colinha aqui, viu, Éder? Fiz até a colinha para não me esquecer. Quero mandar um grande abraço para todo o grupo de oração Cristo Rei, que essa família que me acolheu há muito tempo. E louvado seja Deus por cada irmão perseverante que está até hoje. Quero mandar também um abraço para minha esposa, Jéssica. Como falei, já estamos aí há 15 anos juntos. As minhas filhas, Sara, de 7 anos, e a pequena Cecília, de um aninho. Louvado seja Deus pela vida delas, que é um grande presente de Deus para a minha vida. Quero mandar um abraço também para minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs de sangue, em especial minha irmã Nazide, o Ministério de Comunicação Social também, que ela faz parte, né? A Karen também, um abraço a essas irmãs. E a todos que estão escutando, aqueles irmãos que porventura não conhecem ainda essa grande graça de Deus para a nossa igreja, que é o grupo de oração. Irmão, se você está escutando esse programa domingo à noite, 8 horas, e você ainda não se decidiu por Deus, não tem a curiosidade de conhecer o grupo de oração, vá. É uma bênção, No mais, queria mandar também um abraço pro nosso pároco, Padre Salles, também, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Alvoroene. Um grande abraço, que podemos também rezar por cada irmão e irmã que se dedica à vida religiosa, os sacerdotes, os leigos consagrados também. Amém. Muito bem. Juliana, tem alô? Tenho sim. Quero mandar um alô, né, para as crianças lá do Ministério do Cristo Rei, as minhas crianças. O MCA, exatamente, o Ministério Infantil. Quero mandar um alô também para minha filha, Maria Isadora, para minha mãe e para o meu amigo, compadre, Padre Josivan, que é lá da Diocese de Sobral. E para todos os meus amigos, irmãos do grupo de oração Cristo Rei. Muito bem. Lourenço, daqui a pouco a Elisete vem aqui para compor a mesa com a gente. Eu gostaria que você dissesse, já que você pregou aí, que as pessoas têm que se decidir a seguir Jesus, foi isso, né? Que só há um Deus mesmo, só há salvação nele. Como é que as pessoas fazem ou podem fazer para conhecer o grupo de oração Cristo Rei, e qual é a importância das pessoas se engajarem no grupo de oração? Pronto. A gente se reúne todos os domingos no Colégio Valdemar Falcão. Tu sabe a rua? Rua Hugo Rocha, sem número. Rua Hugo Rocha. Todo domingo, meus irmãos, venha conosco fazer parte dessa grande festa, desse movimento da renovação, desse nosso grupo de oração, dessa nossa família Cristo Rei. Venha fazer parte, conheça o nosso grupo de oração. Olha só, meus irmãos, hoje, né, a gente sabe que o inimigo ele tá aí para fazer de tudo para nos tirar dessa graça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vem, conheça o grupo de oração. Conheça a renovação carismática. Conheça a igreja católica, apostólica, romana. A nossa vida, né? O nosso querer, o nosso desejo é estar perto dos irmãos, é estar com os irmãos, é viver em comunhão com esses irmãos, sempre Cristo sendo o centro. Conheça, você não vai se arrepender. Você vai se tornar uma nova criatura. Deus, ele já olha para você, ele já te vê e te faz o chamado. Vem, segue-me. Abre o teu coração. Não quer saber de carro, não quer saber de status, não quer saber
tu tem ou tu deixa de ter. Não, ele quer saber do teu coração. Abre o teu coração. E só completando, se o Lourenço me permite, o Éder também, meu irmão, se você tem curiosidade de conhecer aonde é que se reúne o Grupo de Oração Cristo Rei, temos as redes sociais também, né? O @go.cristoreircc. Vou repetir, @go.cristoreircc. Nós nos reunimos com o Lourenço só para enfatizar, né, meu irmão? Nunca é demais chamar e convidar. Nós nos reunimos todo domingo, às 19 horas, na Escola Valdemar Falcão, Rua Hugo Rocha, sem número. Muito bem. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com o nosso Fique por Dentro. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na renovação carismática católica na Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro, por que não? Fique por dentro. Até porque a gente também está falando de ENF, né? Então, nesse clima, o ENF acabou hoje. Acabou não, né? O envio foi hoje para que a gente possa levar essa palavra norteadora para o Brasil inteiro. Já a gente vai falar sobre isso, né? Aconteceu até o último dia 20 a Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários da RCC Brasil, uma imersão de 10 dias de oração, formação e convivência fraterna para servos de todo o Brasil. Deus abençoe os que foram para a escola, né? Geralmente tem gente do Ceará também participando, que grande bênção, verdadeiramente. E de lá eles já foram para o ENF, né? Que a gente vai falar do ENF agora. Mas eu queria saber do Paulo. Paulo, qual é a importância de formar, né? Porque a gente tem... você falou que tem 22 grupos na região. Isso, Então são 22 coordenadores com núcleos de serviço. Só aí dá para mais de 60 pessoas. Dá mais. Dá mais, né? Tem grupo que tem 60 pessoas. Né? Não, na Ah, liderança. sim, na coordenação, sim, ali, sim, né? No sim. núcleo. Então, digamos que eu tenho 60, 80 pessoas. Qual a Sim. importância dessas pessoas serem formadas? Nós costumamos pregar que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, do conhecimento, digamos assim, porque o que a renovação forma é algo que é próprio da igreja. A formação é a doutrina da igreja, né? É o que a igreja ensina. Apenas a renovação ela faz dá um direcionamento dentro da sua realidade como movimento, né? Então a importância de nós conhecermos a nossa fé, ela faz com que a gente ame mais a igreja, ame mais o grupo de oração, com que a gente olhe para as pessoas de forma diferente, né? E acaba fortalecendo a nossa caminhada como um todo. Até porque, até pouco tempo, a renovação ela era muito acusada de ser só... chamava né? oba-oba, Né? isso é. Oba-oba, só brincadeira, diversão, né? Mas, só irmão, entretenimento. Na verdade, quando nós conhecemos o nosso povo, né, dentro da renovação, nós temos muitas pessoas formadas em teologia, filosofia, nós temos professores, nós temos bons formadores. E graças a Deus a gente tem observado também que tem surgido vocações sacerdotais, religiosas, vocações para o matrimônio, né, que são frutos de toda uma formação também, né, da espiritualidade e da própria formação. E o louvor, né, até eu gosto sempre de comentar isso, vou aproveitar para comentar a questão do louvor, que o pessoal chamava de oba-oba. O louvor, ele na verdade, não é animação. Vamos ter uma animação. O louvor, ele cura e liberta. Quando a gente vai olhar para os salmos, a gente vai ver essa motivação da cura, da libertação, né? Do ser mais de Deus, do amar mais a Deus, do aproximar-se de Deus. Então o louvor, ele cura e liberta. E quando nós começamos pelo louvor, pela oração, a sermos curados e libertados pelo Senhor, vem esse desejo de querer saber mais, de conhecer mais, de aprofundar mais sobre a nossa fé. E tudo isso vai gerando frutos, né? Os ministérios, as missões, as vocações vão surgindo a partir desse conhecimento. Amém. Muito bem, muito bem. E por falar nessa formação,
a gente teve até hoje, né, de 21 a 25 de janeiro, Sim. na Canção Nova, em São Paulo, a gente teve a edição 2026 do ENF. Isso. O ENF é o Encontro Nacional de Formação. Vai, Ele nossa. reúne líderes carismáticos do Brasil inteiro, de Isso. todas as dioceses do Brasil, tem gente representando pelo menos. Isso tem. Né? Gente representando todos os ministérios também. A gente Isso. tem as tendas onde os ministérios se reúnem. Recebem as Muitas vezes lançam materiais formativos. Sim. Né? Também no ENF é lançada a Palavra Norteadora Sim. para o ano. Na verdade, ela já foi proclamada, mas no ENF vem a pregação que todo mundo espera, né, do nosso É o lançamento coordenador. oficial, né? É o lançamento oficial. Inclusive é quando a gente começa a chorar com a música nova. Isso. A gente chega lá, às vezes não sabe nem cantar, quando volta vem cantarolando. Sim. E etc. E a gente acabou de viver essa experiência do ENF, que é justamente esse momento de encontrar-se com irmãos de todo o Brasil Sim. para viver esse momento formativo, né? Isso. E, detalhe, né, para mais de 50, 60, 70 mil pessoas reunidas no mesmo lugar, vivenciando a mesma unidade que vai ser levada para o EF, que vai ser levada para o EDF, Isso. que vai chegar num grupo de oração mais distante, É. mas vai chegar Vai aquela transbordar formação. agora no Renovar e vai ter outros vários momentos, né? Aqui na nossa arquidiocese, onde a gente vai vivenciar esse transbordar do ENF, né? Como é que você vê, assim, você disse que tá chegando, faz 13 dias, ele já disse 2 vezes isso, né? Deixou bem claro. Faz 13 dias não, faz mais, é porque ele não contou direito, né? E aí, já vai para 1 mês, né? Sim. De engajamento. E aí o que acontece? Como é que você vê essa questão, né, de como se fosse aquela cachoeira, derrama e vai alcançando todo mundo, onde ela passa ela vai molhando todo mundo, Sim. né? A corrente de graças que não seca, né, com a água viva. E como é que você enxerga isso estando no ENF, com aquela multidão, com tantos sacerdotes, com tantos bispos, né, com o nosso coordenador nacional, todos os coordenadores estaduais, todos os coordenadores arquidiocesanos reunidos num só lugar para clamar esse Espírito Santo, inclusive rezar por cada grupo de oração, né? Então, verdade. aquela coisa maravilhosa, todo mundo chega no microfone, coordenador nacional chega e diz, meu grupo de oração lá em Goiás, né? Então, como é que você consegue enxergar isso? Alguém que está chegando, talvez nessa missão de estar liderando, mas como é que você consegue enxergar essa unidade do movimento? O Espírito Santo, ele é dinâmico, né? Nós, às vezes, nos perdemos quando a gente quer fazer a coisa por conta própria, né? Mas esse momento vivenciado no ENF, que nós vivenciamos no ENF, ele acaba nos ajudando a despertar, para a gente escutar o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida e na vida dos grupos de oração. Para mim, como eu coloquei também, é algo novo que eu vou vivenciar. Eu até partilhava com o irmão, eu na verdade não trago o desejo, nunca trouxe o desejo de coordenar, mas eu aceitei, abracei, porque por amor a Deus, né? E a gente sabe que a gente pode confiar em Deus, que Ele sabe todas as coisas, Ele nos conhece, a gente desconfia da gente, mas Ele nos conhece, Ele sabe do que nós somos capazes de fazer apoiados nele, né? Então nessa confiança eu acabei por abraçar por amor, por obediência e após vivenciar esse momento do ENF, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais larga, mais além daquilo que o Espírito Santo quer realizar na nossa vida e, como eu disse, na vida dos grupos de oração também. Então, essa perspectiva é de que nós somos chamados como igreja, como renovação carismática, a sermos mais missionários, né? A levarmos essa experiência, como disse o Klaus, que é o nosso presidente atual, né? E levar essa experiência não só com nossas palavras, mas com a nossa própria vida a outros que às vezes nem sabem, né, que são amados por Deus. Fazer com que eles descubram que são amados por Deus e que eles possam também vivenciar esse amor de Deus e possam abraçar essa mesma causa, essa mesma vida em Cristo Jesus que nós temos abraçado. Muito bem, muito bem. Lembrando que eu convido você também a rezar pelos irmãos que ainda estão voltando do ENF, né? Então o ENF termina hoje, mas aí tem irmãos que viajam somente amanhã, tem outros que vão pegar a estrada. Então rezemos por esses irmãos que ainda estão voltando para casa, para que seja tudo em paz e que realmente este mover do Espírito Santo até o último grupo, do último cantinho do Brasil, do mapa, seja alcançado por essa palavra norteadora e pela essa ação
do Espírito Santo. Por falar em ação do Espírito Santo, tá chegando renovar, né? A gente fala em Réveillon, já pensa no ENF. Fala no ENF, já pensa no renovar. É isso, tá chegando o renovar. De 14 a 17 de fevereiro acontece o nosso retiro, nosso encontro de carnaval que não acaba na quarta-feira de cinzas. E eu gostaria de chamar aqui a minha querida que chegou aqui do meu lado, Elisete, que vai fazer não somente o convite para ir para o Renovar do Cristo Rei, mas como é a importância de participar de um Renovar, você que teve uma experiência com Deus no Renovar. Primeiro, quem é Elisete? Segundo, por que é tão importante participar do Renovar? Primeiramente, boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui partilhando com os meus irmãos, né, e amigos, chegar até você, né, esse grupo de oração, esse momento de intimidade com o Senhor. Né? Sou Elisete Silva, sou coordenadora do grupo de oração Cristo Rei, e por esse tempo o Senhor tem nos agraciado, né? O Senhor nos agracia todos os dias com muitas bênçãos, né, na nossa vida. E falar do renovar, né, para mim é assim algo grandioso, é maravilhoso, porque foi em um renovar que eu tive a minha vida transformada, né? Não participava, era meio que distante, né, da igreja, né, mas assim, o Senhor me resgatou, né, em um renovar. Lá o Senhor, né, falou comigo e com essa transformação, vivenciando, né, os 3 dias, né, de louvor, de entrega, de oração, de batismo. Isso foi maravilhoso para mim, né? Teve a minha vida realmente transformada. E isso se dá àqueles que se lançam, que se deixam ser conduzidos pelo Senhor, né, através de um renovar, que muitas vezes o mundo oferece outro tipo de animação, né? Mas a nossa animação é com Jesus, né? É o nosso carnaval. Né, um carnaval diferente, um carnaval que não acaba na quarta-feira de cinza, como sabemos, né? E não nos causa prejuízos, né, desconfortos, né? E muitas vezes chega até uma tragédia, né? Então, quando nós nos unimos para vivenciar um carnaval diferente, a gente tem sim a nossa vida transformada, né? E já convido aos irmãos, você que aí nos ouve, que nos assiste, a vivenciar esse momento, né, de renovar, seja em qual paróquia, né? Em região, mas se você tem esse desejo e deixa o Senhor transformar a sua vida, venha fazer parte, né, desse carnaval diferente. A sua vida vai ser transformada assim, dependendo da abertura de cada um, né? Porque assim, quando o Senhor vem, ele nos invade, mas precisamos dar essa abertura para que o Senhor faça um novo na nossa vida. Repetindo, qual é a paróquia do grupo de oração Cristo Rei? Fazemos parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Álvaro N, né? Onde hoje é o Padre Salles, né? O nosso amado querido Padre Salles, sim. E lá nós iremos fazer o nosso renovar. Em nome de Jesus, né? E vai ser um momento de evangelização que vai abranger muitos irmãos, né? É isso. Amém. Lembrando a você que não conhece, nunca foi para o Renovar, procure um Renovar mais perto de você, procura a sua paróquia, procura saber se tem um Renovar lá na sua paróquia. Se você não souber, não encontrar a quem perguntar, entra no nosso Instagram, manda no DM, onde é que eu posso participar do Renovar, diz o teu bairro e o Ministério de Comunicação vai falar para você onde é que tem um Renovar mais perto de você, tá bom? Não deixe de viver essa experiência, com certeza você tem muitas ofertas, tem muitas opções, mas aquela opção que você não vai se arrepender é o Renovar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de falar da vida dos outros. Agora é o melhor momento do programa, né? Falar da vida alheia. Mas, na verdade, a vida dos outros é na vida dos santos. Aqueles que podem falar muito ao nosso coração e fazer com que a gente tenha uma vida ainda melhor, transformada, renovada pela vivência e a experiência que eles tiveram. Então, hoje, a gente vai ter a vida dos santos com a nossa irmã
Juliana. A vida dos santos. Sim, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre Paulo, a conversão de Paulo, né? Como é que a gente também pode viver essa conversão, né? Nos dias de hoje. Graça e paz, meus irmãos. A conversão de Paulo, no caso Saulo de Tarso, foi um evento crucial na vida do apóstolo. Quem foi o grande apóstolo Paulo? E aí, chamado Saulo, o grande apóstolo Paulo nasceu em Tarso, capital da Cilícia. Paulo era um cidadão romano. Foi instruído desde cedo na estrita observância da lei mosaica e vivia de acordo com ela, da maneira mais escrupulosa. Paulo tinha tanto zelo pela lei judaica, para ele era causa divina. Devido a esses pensamentos, tornou-se um violento perseguidor dos cristãos. Paulo foi um dos responsáveis pela perseguição aos fiéis. Arrancava os cristãos de suas casas, cobria-os de correntes e atirava-os na prisão. Na fúria de seu zelo, alistou-se numa comitiva onde deveria capturar todos os judeus que confessassem a Jesus Cristo e levá-los presos até Jerusalém, para que servissem de exemplos aos outros. Então Deus apareceu, né? Aí eu vou falar um pouquinho como foi, né, o início que começou a conversão de Paulo, Saulo de Tarso. Então Deus apareceu com sua imensa paciência e misericórdia a caminho de Damasco, onde Saulo e seu bando foram cercados por uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, e de súbito caíram por terra. Conforme está narrado lá em Atos, viu, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, então ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és? Ao que a voz replicou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esta tênue queixa de nosso Senhor, acompanhada de uma graça interior, bastou para curar o orgulho de Saulo, aplacar sua fúria, produzindo-lhe de imediato uma mudança total. Assim, tremendo e atônito, exclamou: Senhor, que queres que eu faça? Nosso Senhor então ordenou-lhe que se levantasse e seguisse seu caminho até a cidade. Neste momento, Saulo se levantou e o Senhor ordenou-lhe que seguisse seu caminho. Saulo levantou-se do chão e descobriu que, embora tivesse levantado, não podia ver. Ele não podia mais enxergar coisa alguma. Foi aí que ele foi conduzido pela mão até Damasco, onde o alojaram na casa de um judeu chamado Judas. Por designação divina, veio a essa casa um santo homem de nome Ananias e impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiquei cheios do Espírito Santo. De repente, umas como que escamas caíram dos olhos de Saulo, que recuperou a vista. Então Saulo levantou-se e foi batizado. Foi dessa forma que um blasfemador, um perseguidor, um homem violento, se tornou um discípulo e começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Paulo tornou-se apóstolo. Paulo, sim, meus irmãos, Paulo, aquele perseguidor, ele foi o escolhido por Jesus, por Deus, como um de seus instrumentos na conversão de todo mundo.
Agora eu pergunto a vocês, meus irmãos que estão em casa, né, nos ouvindo, em que momento, nos dias de hoje, nós possamos, né, nos converter como Paulo. Quando a igreja celebra a conversão de Saulo, é importante meditar que nós também precisamos de conversão. Sim. E lembre-se, Deus não exclui ninguém. Não exclui ninguém da graça, digo com toda certeza. Não importa a situação, não importa, minha irmã, meu irmão, a situação que você esteja passando hoje, o seu momento. Deus quer você, Ele não te exclui em momento algum. Deus não se importa com a situação que você esteja. Deus ama você e tem para você projetos de felicidade, projetos de prosperidades, sonhos a se realizar. Também quer que cada um de nós tem para cada um de nós uma missão especial. Para mim, para você, para os meus irmãos. Deus tem uma missão especial para cada um de nós. Eu digo que nós não estamos aqui à toa, nós não viemos aqui à toa. Nós temos uma missão e a gente tem sim que acatar a missão que o nosso Senhor nos ordenou. Só depende de você. Permita-se ser transformado, assim como Saulo foi, Paulo, apóstolo Paulo. Nós já recebemos a graça do Espírito Santo, do próprio Jesus, no batismo. No batismo, fomos batizados e daquela água veio o Espírito Santo. Espírito Santo do próprio Jesus no batismo. Não abandonemos a graça da primeira conversão. Foi ali, naquela água do Espírito Santo, que nós recebemos a nossa primeira conversão. Precisamos voltar ao primeiro amor. Deixar o nosso coração ser transformado pelo amor de Deus. E proclamar, testemunhar com muita felicidade. Em nenhum outro há salvação. Como diz a palavra norteadora da RCC, em nenhum outro há salvação. Somente no Espírito Santo, somente em Jesus Cristo. E aí, nesse momento, eu peço, né, a intercessão do apóstolo Paulo, São Paulo, para que também nós celebremos a nossa conversão sincera, diária, nos dias de hoje, na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo de oração. E que assim nós possamos caminhar todos juntos com essa conversão, como foi o apóstolo Paulo. Que Paulo, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe, é hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada, hoje com nossa irmã Elisete. Isso mesmo, né? Hoje a devoção à Bem-aventurada, né? Vamos falar sobre a história de Nossa Senhora dos Milagres, né? Que se deu a conversão de um jovem, né? Marie Alphonse, né? Racimbonne, um jovem francês que desprezava, né, a Igreja Católica, né? E em janeiro de 1842 ele recebeu a Medalha Milagrosa, né? E foi convidado por um amigo a participar de um ato religioso na Basílica de São Pedro. No dia 20 de janeiro, enquanto visitava a igreja de Santa Andrea della Frate, teve uma visão com a Virgem Maria. Ele relatou a seguinte forma: eu estava há pouco tempo na igreja, quando de repente senti-me dominado por uma inquietação inexplicável. Levantei os olhos, todo o edifício havia desaparecido à minha vista. Ou seja, ao levantar os olhos, ele viu uma luz, né? A aparição de Nossa Senhora.
né? Uma capela se tinha, era isso que ele tinha nas vistas, uma capela, né? Por assim dizer, concentrado toda a luz. E no meio desse esplendor, apareceu de pé, sobre o altar, grandiosa, brilhante, cheia de esplendor e de doçura. A Virgem Maria, tal como está na medalha, né? Isso ele falando, né? A Virgem Maria, tal como está na medalha, né? Uma força irreversível atraiu-me para ela, né? Disse o jovem. A Virgem fez-me um sinal com a mão. Ao vê-la, né, em esplendor, ele viu que ela fez um sinal para ele, com a mão, pedindo que ele ajoelhasse. E apareceu a me dizer, muito bem, ela não me disse nada, mas eu entendi tudo. Essa experiência transformadora levou à conversão do catolicismo. Racimboni se tornou padre, missionário, fundador de mosteiros e escrevendo sobre sua experiência, né? Esse jovem que viu a aparição de Nossa Senhora dos Milagres teve essa conversão, né? E trazemos também para nós que nós possamos seguir exemplo dos santos, para assim termos essa conversão diária, que precisamos pedir a intercessão, né? E hoje, em especial, pedimos a Nossa Senhora do Milagre, Nossa Senhora do Milagre, para fazer esse milagre em nossas vidas. A aparição foi oficialmente reconhecida pela Igreja em 1842 e a memória de Madonna del Miracoli é celebrada em 20 de janeiro. A oração de São Bernardo de Claravel é uma invocação à proteção de Nossa Senhora, pedindo auxílio. E assim, em clima já entregando nesse momento, em clima de oração, Nossa Senhora dos Milagres, os nossos impossíveis possamos entregar. Façamos isso com a oração de São Bernardo de Claraval. A oração é essa, meus amados. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro e pedindo os vossos sufrágios, tenha sido abandonado. Animado por tal confiança, venho, ó Virgem das Virgens, minha mãe, lançar-me entre vossas verdades e, gemendo sobre o peso dos meus pecados, prosto-me a vossos pés, ó Mãe do Verbo. Não rejeitais as minhas orações, mas dignai-vos recebê-las favoravelmente e atendê-las. Amém. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter esse exemplo na nossa vida. Aqui falando da Nossa Senhora dos Milagres, que esse jovem que teve a sua conversão, nós também tenhamos essa conversão diária. Que os santos possam servir de exemplo para nós. E termos essa convicção que precisamos ser transformados, que precisamos ser essa conversão, ser convertidos verdadeiramente. Então, que Nossa Senhora dos Milagres, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, interceda por cada um de nós. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que
eu te rogo aqui. Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. É isso. Pode mais uma hora? É verdade, é verdade. Mas foi uma bênção, uma grande graça estarmos juntos aqui nessa mesa, mas com você aí de casa que acompanhou o nosso programa. Muita graça de Deus, muita palavra de Deus ao nosso coração e convites também que você não pode esquecer. Convites foram feitos ao seu coração, né? Gatilhos despertados para que você possa abrir esse coração para acolher essa graça de Deus na tua vida, porque em nenhum outro há salvação. Mas em nenhum outro, gente, é em coisas também, tá? Não é no dinheiro que há salvação, não é em político que há salvação, não é em ator, não é em time de futebol, não é em nada, nem em ninguém, nenhum outro há salvação. É em Jesus, e o nosso convite é para que você busque se encontrar com Ele e viver uma vida totalmente diferente, totalmente nova. Até domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos com outro grupo de oração também maravilhoso, como Cristo Rei, e a gente vai poder viver mais uma vez a experiência do grupo de oração. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.